Vamos lá para o nosso próximo, 2.2, nosso segundo princípio, que é o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Vamos lá? Princípio da intervenção mínima. A gente já falou da reserva legal, legalidade. Vamos para o nosso segundo princípio. Princípio da intervenção mínima. Pois bem, o que vocês têm que saber aqui? Conceito bem básico. Conceito básico de intervenção mínima. Então põe aí, ó. Vamos ditar um conceito para vocês bem básico de intervenção mínima. O direito, coloque no seu caderno, conceito básico de intervenção mínima, tá? Vamos colocar qual que é o conceito desse princípio. Conceito, 2 pontos, vou ditar o conceito. O direito penal somente deverá atuar, o direito penal somente deverá atuar quando for efetivamente necessário. O direito penal só deverá atuar quando for efetivamente necessário. Ponto. Atuando quando os demais ramos do direito. Ponto, na mesma linha. Atuando quando os demais ramos do direito mostrarem-se insuficientes. Atuando quando os demais ramos do direito mostrarem-se insuficientes na tutela de determinado bem jurídico. Atuando quando os demais ramos do direito mostrarem-se insuficientes na tutela de determinado bem jurídico. Abre parênteses. Caráter subsidiário. Fecha parênteses. Abre parênteses. Caráter subsidiário e fecha parênteses. Vírgula. Vírgula. Abarcando somente, vírgula, depois caráter subsidiário, fecha parênteses, vírgula. Abarcando somente as lesões ou perigo de lesão, abarcando somente as lesões ou perigo de lesão, abarcando somente a lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável, abarcando somente a lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável aos bens jurídicos indispensáveis ao convívio social harmônico. Abarcando somente a lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável aos bens jurídicos indispensáveis ao convívio social harmônico. Abre parênteses. Caráter fragmentário. Caráter fragmentário, fecha parênteses, ponto. Tá. O que é esse conceito de intervenção mínima que eu disse para vocês? Eu disse, o direito penal só deve atuar quando for efetivamente necessário. Ou seja, o direito penal só vai rotular uma conduta enquanto criminosa quando for estritamente necessário, quando for efetivamente necessário. Atuando, a atuação do direito penal, ela fica condicionada ao fracasso das demais esferas do direito. Ela fica condicionada ao fracasso do direito civil, do direito administrativo, do direito tributário. Essas esferas, direito civil, direito administrativo, direito tributário, elas estão tentando proteger aquele bem jurídico, mas elas se mostram insuficientes. Elas não conseguem proteger aquele bem jurídico. E aí, de modo subsidiário, como soldado de reserva, como última rácio, vem o direito penal e rotula aquela conduta enquanto criminosa. Além disso, o direito penal só pode rotular uma conduta enquanto criminosa quando ela atingir de maneira relevante e intolerável bem jurídico indispensável ao convívio social harmônico, que é o caráter fragmentário do direito penal. Então, a intervenção mínima, um conceito mais amplo, que é esse conceito que a gente abarcou no seu caderno, ele vai abordar tanto o princípio da subsidiariedade, que eu vou te explicar em apartado, quanto o princípio da fragmentariedade.
Então, na sua questão de prova, eles podem te dar um conceito amplo de intervenção mínima. Intervenção mínima é que a intervenção do direito penal é máxima, ampla, ou ela deve ser mínima? Mínima. O direito penal vai atuar quando for efetivamente necessário. Dentro da intervenção mínima, a gente tira o caráter subsidiário e o caráter fragmentar do direito penal. Vamos lá. O que é o caráter subsidiário do direito penal que a gente tira dentro dessa intervenção mínima que está no seu conceito aí? Caráter subsidiário quer dizer que o direito penal ele é um soldado de reserva, ele é a última rácio. Ele só vai rotular determinada conduta enquanto criminosa depois que houverem fracassado as demais esferas do direito. O direito administrativo tenta proteger, não consegue. Direito civil tenta proteger o bem jurídico, não consegue. Direito tributário tenta, não consegue. Em último caso, como soldado de reserva, condicionado ao fracasso das demais esferas do direito, vem o direito penal e rotula a conduta enquanto criminosa. Entenderam? Isso é o caráter subsidiário. O direito penal, ele é o soldado de reserva, ele é a última rácio. Ele fica condicionado ao fracasso das demais esferas do direito. Então, para se rotular uma conduta enquanto criminosa, os demais ramos do direito têm que terem se mostrado insuficiente na tutela daquele bem jurídico. Tranquilo? Isso é o caráter subsidiário. Os demais ramos do direito não conseguiram proteger aquele bem jurídico, vem o direito penal, em último caso, e rotula a conduta enquanto criminosa. Beleza? O que é o caráter fragmentário que a gente abordou dentro da intervenção mínima? É assim. Basta que o direito penal atue de maneira subsidiária? Não. O direito penal só vai rotular a conduta enquanto criminosa quando ela causar relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico indispensável ao convívio social harmônico. Esse é o caráter fragmentário. Fragmentar, lembra de fragmentos. O direito penal só vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes, os bens jurídicos imprescindíveis para o convívio social harmônico. O direito penal ele não vai ficar tutelando e rotulando condutas criando condutas criminosas para proteger qualquer bem jurídico, não. O direito penal ele é orientado por esse caráter fragmentário. Ele só tutela os bens jurídicos mais relevantes para o convívio social harmônico. Tranquilo? Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à vida, direito ao patrimônio, tranquilo? Ele só vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes para o convívio social harmônico. Esse é o caráter fragmentário. Não confunda o caráter subsidiário com o caráter fragmentário do direito penal. Subsidiário quer dizer que o direito penal fica condicionado ao fracasso das demais esferas do direito. O direito penal ele é um soldado de reserva, ele só vai atuar, ele só vai tutelar determinado bem jurídico depois que os demais ramos do direito fracassarem na proteção desse bem jurídico. Isso é o caráter subsidiário. O caráter fragmentário, por sua vez, vai nos dizer que o direito penal só tutela bens jurídicos indispensáveis ao convívio social harmônico. Beleza? Tá. Esse é um conceito amplo de intervenção mínima. Mas como esse conceito de intervenção mínima ele não é tão cobrado em prova, nas provas eles gostam de verificar se você tem firme em mente a diferença entre a subsidiariedade e a fragmentariedade. Então, eu vou desdobrar aqui dentro da intervenção mínima e criar aqui, ó, ainda dentro da intervenção mínima, 2.2.1. Dentro da intervenção mínima, 2.2 é a intervenção mínima. Te falei um conceito bem amplo. Aqui dentro, 2.2, dentro da intervenção mínima, eu vou te passar um conceito do princípio da subsidiariedade. Então vamos colocar aí bem separadinho no seu caderno, conceito e princípio da subsidiariedade, e depois eu vou te passar um conceito do princípio da fragmentariedade. Porque nas provas, eles gostam de ver se você tem esse conceito firme. O conceito de subsidiariedade, você sabe o que ele é e vê se você sabe diferenciar o princípio da subsidiariedade do princípio da fragmentariedade. Tranquilo? Eles, em verdade, parte da doutrina leciona que tanto a subsidiariedade que a gente está estudando quanto a fragmentariedade que a gente vai colocar, eles são desdobramentos do princípio da intervenção mínima, tá? Mas na prova, eles cobram esses princípios, já vi várias questões cobrando esses princípios de maneira autônoma.
Então você tem que ter bem fixo aí na sua mente, consignado no seu caderno, o que é subsidiariedade, o que é fragmentariedade, tá? Embora eles decorram da intervenção mínima, as provas gostam de ver se você sabe bem claro o que é subsidiariedade e o que é fragmentariedade. Por isso, eu vou subdividi-los em princípios autônomos, ainda que decorrentes da intervenção mínima. Vamos lá. Princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. O que você vai anotar aí? O direito penal só deve atuar, quando os demais ramos do direito, se mostrarem falhos na tutela de determinado bem jurídico. O direito penal só deve atuar quando os demais ramos do direito mostrarem-se falhos na tutela de determinado bem jurídico. O direito penal, subsidiariedade aqui, repete mais uma vez o conceito. O direito penal só deve atuar quando mostrarem-se falhos, insuficientes os demais ramos do direito. Ou seja, direito civil, direito administrativo, direito constitucional não conseguiu conter determinada conduta. De modo subsidiário, vem o direito penal e rotula aquela conduta enquanto criminosa. Então, subsidiariedade, direito penal fica condicionado ao fracasso das demais esferas do direito. Ele atua em caráter subsidiário. Ele é a última ratio. O que é a última ratio? Quer dizer que ele só vai atuar em último caso. Última ratio. Ele fica condicionado ao fracasso das demais esferas do direito. Ele é a última ratio. Pode-se falar também na sua prova que o direito penal ele é um soldado de reserva. O que é um soldado de reserva? Que ele só atua em último caso. Ele atua somente após o fracasso das demais esferas do direito. Então, o direito penal da subsidiariedade, se lembra que ele é a última ratio, só atua depois que os demais ramos do direito fracassaram. Ele é um soldado de reserva, ele tem um caráter subsidiário, só vai rotular a conduta enquanto criminosa quando as demais esferas do direito mostrarem-se insuficientes na tutela daquele bem jurídico. Tranquilo? Então, expressões como última ratio, soldado de reserva, se referem à subsidiariedade. Pois bem, então entendeu isso? Agora, o que você tem que saber? Você tem que ter um conceito bem claro, ainda dentro da intervenção mínima, eu vou colocar aqui um conceito de princípio da fragmentariedade para ficar bem claro aí no seu caderno, tá? Princípio da fragmentariedade. Você vai colocar 2.2.2, que ainda é dentro da intervenção mínima, que era o item 2.2. Você vai colocar aí o quê? Conceito de fragmentariedade, porque na sua prova ele quiser verificar se você tem a distinção entre subsidiariedade e fragmentariedade, você vai matar essa questão sem qualquer dúvida. O que você vai colocar? Conceito de princípio da fragmentariedade. Você vai colocar aí, ó, o direito penal deve se preocupar somente com os bens. O direito penal deve se preocupar somente com os bens mais fundamentais para a manutenção da sociedade. O direito penal deve se preocupar somente com os bens mais fundamentais para a manutenção da sociedade. Copiou? Tá. O que você tem que saber? Fragmentariedade quer dizer, o direito penal vai proteger e vai tutelar todo e qualquer bem jurídico? Não. Ele só vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes para o convívio social harmônico. Ele só vai proteger os bens jurídicos mais fundamentais para o convívio social. Tranquilo? Então não confunde na prova. Caráter subsidiário quer dizer que o direito penal ele fica condicionado ao fracasso das demais esferas do direito. Tranquilo? Ele é a última ratio, ele é soldado de reserva. Isso é princípio da subsidiariedade. Princípio da fragmentariedade é outra coisa e você não pode confundir. Fragmentariedade quer dizer que o direito penal só tutela os bens jurídicos mais relevantes para o convívio social harmônico, tranquilo? Não é qualquer bem jurídico que o direito penal vai proteger, não, somente os mais relevantes. Isso é fragmentariedade.
Não confundam os dois conceitos, tá? Na prova, é comum questão que eles invertem os conceitos para ver se você sabe disso. Então, esteja firme. Subsidiariedade e fragmentariedade. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. 2.2, princípio da intervenção mínima. Aqui dentro a gente falou do princípio da subsidiariedade e do princípio da fragmentariedade. Vamos continuar? Só achar o apagador. Aqui. Então, princípio da intervenção mínima foi, a gente falou um conceito amplo e explicou a subsidiariedade e a fragmentariedade que normalmente são cobrados em prova de maneira autônoma. Pois bem, apagar aqui, para a gente ir para o nosso terceiro princípio. Princípio que despenca em prova. 2.3. Qual que é o princípio agora? Princípio da insignificância. Vamos lá? Esse aqui cai em prova. Princípio da insignificância. Insignificância ou infração. Vamos mudar isso aqui. Ou simplificar aqui. Da bagatela própria. Princípio da insignificância ou da bagatela própria. Beleza? Vamos lá. Princípio da insignificância ou da bagatela própria. Pois bem, antes de você entender isso aqui, antes de eu adentrar nesse princípio, eu preciso que você entenda algumas coisas. Em especial isso aqui que eu vou colocar. Antes de entrar, você tem que entender o que é a tipicidade. A tipicidade, ela pode ser formal. Você tem que estar com esses conceitos aqui bem em mente. A gente vai explicar isso melhor mais à frente, não se preocupe, tá? Ah, professor, não peguei direito o conceito de tipicidade formal e material. Não se preocupa não. Eu só estou te antecipando esses conceitos aqui para você poder entender a insignificância. Mas aí você entende agora, tá? Mais à frente eu volto e explico a tipicidade direitinho. Por enquanto eu só quero que você saiba. A tipicidade, ela pode ser formal e pode ser o quê? Material. O que é a dita tipicidade formal? O que é a tipicidade formal? Você pode colocar em seu caderno. É a perfeita adequação da conduta praticada ao tipo penal. Professor, não entendi. Calma que eu vou te explicar. Só copia o conceito. É a perfeita adequação da conduta praticada ao tipo penal. Isso é tipicidade formal. Vou te explicar com calma. Só anota o conceito. Tipicidade formal. Perfeita adequação da conduta praticada ao tipo penal. Tipicidade material. A conduta praticada deve causar relevante, presta atenção nessas palavras, ó, relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Vamos lá? Então vamos lá. O que é esse princípio aqui princípio da insignificância ou bagatela própria? O que quer dizer? Você tem que primeiro entender o que é a tal da tipicidade formal e da tipicidade material. Tipicidade formal é a perfeita adequação da conduta praticada ao tipo penal. Tipicidade material. A conduta praticada deve causar relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Pois bem, vamos explicar isso aqui. A tipicidade formal, ela vai se preocupar se a conduta praticada pelo agente ela está prevista na lei enquanto criminosa. Então, tipicidade formal, você vai verificar a conduta praticada pelo indivíduo.
ela está na lei rotulada enquanto criminosa? Se está, a conduta que o cara praticou, ela está na lei descrita como crime, tem tipicidade formal. Então, tipicidade formal, você vai olhar, a conduta que o indivíduo praticou, ela está na lei rotulada enquanto crime? Sim. Se a resposta for positiva, a conduta tem tipicidade formal. A conduta praticada pelo agente, ela está descrita na lei enquanto criminosa. Por isso que a gente falou, é a perfeita adequação da conduta que o cara praticou à conduta rotulada enquanto criminosa no tipo penal. Você só olha, a conduta que esse cara praticou está na lei enquanto criminosa? Se a resposta for positiva, você já pode afirmar que essa conduta tem tipicidade formal. Pois bem, se tem aqui, você em sala de aula aí, o amiguinho deixa o celular lá dando bobeira, você vai e pega esse celular para você. Essa conduta de subtrair para si o celular alheio, ela tem tipicidade formal? Sim. O artigo 155 do Código Penal descreve subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. No nosso exemplo, você subtraiu para si o celular da outra pessoa, que é uma coisa alheia móvel. Então você cometeu qual crime? O crime de furto. Tipicidade formal teve? Teve. A conduta que você praticou encontra perfeita descrição na conduta rotulada enquanto criminosa na lei. Tá, isso você entendeu. Agora vamos para a tipicidade material. A tipicidade material, ela traz um plus à tipicidade formal. A tipicidade material, ela vai preocupar com a gravidade da conduta praticada. Ela vai verificar se a conduta praticada, ela causou relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Pois bem, você subtraiu um celular aí de R$ 1.500 de um estudante universitário, vai ter tipicidade material? Sim, você causou uma lesão relevante e intolerável ao patrimônio desse indivíduo. Então, tipicidade material também possui. Pensa já numa situação, o indivíduo vai no supermercado e subtrai uma bala de uma grande rede de supermercados. Vamos lá, ele foi no supermercado, entrou lá, pegou uma balinha, colocou no bolso e saiu do supermercado. Tipicidade formal? Tem. Ele subtraiu para si coisa alheia móvel? Sim. Ele subtraiu para ele uma balinha que é coisa alheia móvel pertencente a essa rede de supermercados. Então, tipicidade formal na subtração de uma balinha de uma grande rede de supermercados? Tem? Tem. E agora, tipicidade material. Você vai olhar a gravidade dessa conduta, a danosidade que essa conduta traz. Essa subtração de uma balinha de uma grande rede de supermercados, ela causa uma lesão relevante e intolerável ao patrimônio desse supermercado? Sim ou não? A sua resposta só pode ser o quê? Negativa. Essa lesão ela é uma lesão insignificante. Ela é uma lesão diminuída. E aí entra o princípio da insignificância ou da bagatela. É o seguinte, quando a conduta praticada, embora ela esteja rotulada na lei enquanto criminosa, ou seja, ela possui tipicidade formal, ela não causar relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, a gente vai ter excluída a tipicidade material dessa conduta e, por via de consequência, ela não vai ser tida enquanto criminosa. Então, coloquem um conceito para você ficar no seu caderno. Primeira coisa que você tinha que entender, tipicidade formal e material. Já entenda, a insignificância ou a bagatela própria atua na qual tipicidade? Na formal? Não, na formal não. Ele atua na tipicidade material. Conceito de princípio da insignificância ou da bagatela própria. Conceito, coloca aí. Ocorrerá nas situações em que, embora a conduta esteja descrita na lei enquanto criminosa, não se verificar lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Tranquilo? Então, conceito. Ocorrerá quando? Quando ocorrerá a incisão desse princípio da insignificância. Quando? Embora a conduta esteja prevista na lei enquanto criminosa, não se verificar uma lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Tranquilo, senhores? Tá. Então, o que você já tem que saber? O que é a insignificância ou a bagatela? A conduta que o cara praticou, ela tem tipicidade formal? Ela está prevista na lei enquanto criminosa? Sim. A insignificância, ela atua em cima da qual tipicidade? Material. Por mais que a conduta seja criminosa,
a lesão que ela causa ao bem jurídico tutelado, ela é diminuída, ela é mínima, ela é insignificante. Portanto, a insignificância ou a bagatela própria, ela vai excluir a tipicidade material. Tranquilo? Galera, copie o quadro aí, entenda que a insignificância é uma conduta que, por mais ela esteja prevista na lei enquanto criminosa, ela é uma conduta que não tem danosidade social. Ela é uma conduta que não causa uma lesão grave, relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Ela é uma conduta que não possui tipicidade material, mas tipicidade formal tem? Tem. A insignificância, então, atua como causa de exclusão da tipicidade material. A conduta está na lei enquanto criminosa, mas ela não causa uma lesão grave ao bem jurídico tutelado. Tranquilo? Copia isso aí, faz suas anotações que daqui a pouco eu volto com os requisitos objetivos da insignificância estabelecidos pelo STF, que despenca em prova, e com os requisitos subjetivos da insignificância. Tranquilo? Conseguindo isso aí que agora eu volto com os requisitos da insignificância.